senhor Biologia na área. Vamos agora fazer uma questão muito bacana sobre genética, hein? O assunto agora é interação gênica. A interação gênica é quando os genes se interagem para determinar o fenótipo. Então, diferentemente da segunda lei de Mendel, que quando a gente analisa dois pares de genes não alelos e localizados em cromossomos diferentes, nós temos ali dois fenótipos manifestados. Como, por exemplo, quando Mendel usou o gene Vzão e Vzinho, que determinava a cor amarela e verde, e o gene Rão e Rinho, que determinava a textura rugosa ou lisa da ervilha. Perceba que lá, na segunda lei de Mendel, nós temos 4 genes, 2 pares, que determinam 2 fenótipos, a cor da ervilha e a textura da ervilha. Agora entramos na interação gênica, e nós vamos ter também 4 genes, 2 pares, localizados em cromossomos diferentes, no entanto é um fenótipo só, porque esses genes eles vão interagir para determinar a manifestação de um fenótipo. E aí nós temos a epistasia, a interação gênica não epistática, que temos como exemplo clássico a crista das galinhas, o gene E e o gene R, o E determinando cristas ervilhas e o R determinando cristas rosas, e a interação desses dois genes dominantes determinando crista do tipo nós. E temos também a interação na qual existem genes aditivos, que é a herança quantitativa ou poligênica. Herança quantitativa também é um caso de interação gênica. Nós temos vários genes que vai determinar um fenótipo só. Por exemplo, cor de pele, que é o exemplo clássico lá de herança quantitativa. E também há a interação gênica no qual um par do gene, ou pelo menos um dos genes, o dominante ou o recessivo, interfere na manifestação do outro. Quando isso acontece, nós estamos diante de um caso de epistasia. Epistasia é isso, quando um gene influencia no funcionamento do outro. Influencia no sentido de não deixar que o outro manifeste as suas características. Vamos pensar, por exemplo, que existe um gene dominante, azão, que determina a cor preta. Existe o azinho, que determina a cor marrom. Então, se o indivíduo for azão-azão ou azão-azinho, ele vai ser preto. Se ele for azinho-azinho, ele vai ser marrom. Entretanto, contudo, todavia, existe o gene B. O Bzão, por exemplo, ele seria o epistático nesse meu exemplo. O Bzão impede a manifestação de cor do gene A. Então, não importa se é azão-azão, se é azão-azinho ou se é azinho-azinho. Se tiver o Bzão junto, vai ser branco, porque o Bzão é epistático. Isso é epistasia dominante. Quando o gene epistático é o recessivo, nós estamos diante da epistasia recessiva. E olha só no quadro aqui, como que acontece a proporção fenotípica disso aí. Ó. Quando nós estamos na primeira lei, a proporção fenotípica é do tipo 9 para 3 para 3 para 1. Quando eu estou diante de uma pegando giz aqui, epistasia dominante, ocorre a fusão dessas duas situações aqui, ó. Então eu passo a ter uma proporção do tipo 12 para 3 para 1. Por que ocorre a fusão? Você tem que lembrar o seguinte, é sempre a relação dominante-recessivo. Esse 9 aqui é gene dominante. Esse 3 aqui é gene recessivo, dominante. Esse aqui é dominante, recessivo. E esse último, recessivo. Então perceba que o epistático, sendo ele dominante, essa segunda situação aqui é o dominante. Então isso aqui vai ser branco. Essa segunda situação aqui é o dominante. Então isso aqui vai ser branco. Então eu vou fundir esses dois fenótipos e aqui eu vou ter 12 indivíduos brancos. Eu vou ter 3 indivíduos com um fenótipo dominante, no meu exemplo, o preto, e um indivíduo com um fenótipo recessivo, no meu exemplo, o marrom. Ok? Agora, se eu estiver diante de uma epistasia recessiva, a fusão que vai acontecer é lá no final. Então eu vou ter, na verdade, a proporção de 9 para 3 para 4. O raciocínio é o mesmo. Olha só, é recessivo o gene que é epistático. Então aqui, ó, recessivo e o segundo aqui também recessivo, o que caracteriza o fenótipo. 9 indivíduos com a cor preta, 3 indivíduos com a cor marrom e 4 indivíduos que serão brancos, ok?
Bom, esse é um resumão sobre o que é a interação gênica epistática. Agora nós vamos direto fazer um exercício para ver como que isso aí é cobrado em prova, ok? Se liga aí, quando aparecer a questão para você, aperte o pause, resolva a questão primeiro, chegue na sua resposta e depois você continua assistindo a resolução dela, beleza? Então, vamos que vamos. Muito bem, você pausou, fez a questão, tenho certeza, agora acompanha comigo a resolução. Eu espero que você tenha feito isso aqui, ó, montar a questão, isso é fundamental. Veja bem, eu sei que o fenótipo analisado é a cor da pelagem. Dominante, o azão determina a cor preta e o recessivo, o azinho, determina a cor marrom. E nós temos um outro par de alelos localizados em cromossomos diferentes, que o Bzão é epistático, ou seja, inibe a manifestação do Azão e do Azinho. E o Bzinho não interfere em nada. Beleza, vamos para o outro lado aqui agora. Aqui eu tenho a montagem do meu eletrograma. Esse é o macho preto que a questão falou. Esse macho ele é preto, então o que eu sei dele? Eu tenho certeza. Ele é Azão, alguma coisa, e Bzinho, porque ele não pode ter Bzão, porque o Bzão é epistático. E ele tem que ter o Azão, que é marrom. Beleza. Ele tem pais brancos. O que eu sei dos pais dele? A única coisa que eu sei é que tem um Bzão. Ele pode ser Azão, Azinho, não importa. Tendo um Bzão é branco. Tendo um Bzão é branco. É a informação que eu tenho primeiro. Beleza. E aqui está a fêmea, que é a própria mãe, porque foi um retrocruzamento que cruzou com ele. Aí eu começo a analisar a questão. Bom, se esse indivíduo aqui ele é preto, é porque ele é Bzinho. Um Bzinho tem que ter vindo do pai, o outro Bzinho tem que ter vindo da mãe. Então eu já sei que a mãe ela é isso aqui, ó. O indivíduo aqui, ele teve, esse casal teve os três tipos de fenótipo. Bom, ele teve o marrom. O marrom é azinho. Se eles tiverem um filhote azinho, então com certeza um azinho veio do macho e o outro azinho veio da fêmea, certo? Ele é Bzinho, né? Então esse branco aqui com certeza vai ser Bzinho. Bom, eu consigo definir o genótipo desse indivíduo completamente aqui. Eu posso saber se ele é Azão, Azinho, Bzinho, ou se ele é Azão, Bzinho. Não dá para saber. Eu consigo definir essa fêmea aqui também como sendo Azão, Azinho ou Azinho, também não dá para saber. E agora o que eu faço? Não precisa, não importa, porque a questão quer saber os brancos, qual a possibilidade de dar indivíduos brancos. Vamos só ver isso aqui. Bom, feito toda essa análise, o que nós temos aqui então? Resumindo, nós vamos cruzar o indivíduo Azão, Azinho, Bzinho, com o indivíduo alguma coisa Azinho, Bzão. Esse indivíduo ele é o quê? Preto. E esse outro aqui, branco. Beleza. Muito cuidado com quem fez essa questão e lembrou da proporção fenotípica 12:3:1, que nós falamos no começo. Essa proporção só funciona quando você está cruzando dois indivíduos duplo heterozigotos, ok? Que pode perceber que não é o caso aqui. Ah, eu poderia estar com dúvida na fêmea, mas não importa. Com relação ao macho eu não tenho dúvida. Então a proporção não é aquela, ok? É só fazer o quadro de Punnett, não tem erro. Quais são os gametas que esse indivíduo pode formar? Pode formar o gameta Azão, Bzinho e o gameta Azinho, Bzinho. E esse indivíduo aqui vai formar quais gametas? Vai formar os gametas alguma coisa, Bzão, o gameta alguma coisa, Bzinho. Vai formar o gameta Azinho, Bzão e o gameta Azinho, Bzinho. Muito bem. Eu tenho aqui o meu quadro de Punnett, que não vai ter 16 células, vai ter 8. Mas isso não tem problema, é uma questão de matemática e de probabilidade. Perceba o seguinte, só pelo fato aqui de ter um Bzão, esse indivíduo aqui ele vai ser branco. E esse de baixo aqui também vai ser branco. Você poderia montar o genótipo deles, mas olha, eu estou procurando já a proporção. Se tem Bzão aqui, isso aqui vai ser branco, isso aqui vai ser branco. Se tem Bzão aqui, esse aqui vai ser branco e esse aqui de baixo também vai ser branco. Então perceba que eu vou ter um total de 4 indivíduos brancos no total de 8 indivíduos. Simplificando, eu vou ter o quê? 1/2. Essa é a resposta? Ainda não. Porque quantos filhotes eles tiveram? 16. Então eu multiplico esse valor por 16. Meio vezes 16 dá 8. Essa é a sua resposta. A resposta letra C. Espero que você tenha acertado, tenha curtido essa questão.
e não deixe de estudar, ok? Grande abraço para você, senhor Biologia na área. Até mais!